Ginamos Educacional. Voltei aqui agora para a gente atualizar o nosso curso do exame da OAB conforme o nosso último edital. E o que eu vim falar com vocês? Hoje vim falar com vocês desse programa emergencial de manutenção do emprego e da renda que decorreu do coronavírus. Atualmente, moçada, nós estamos falando da Lei 14.020 de 2020, com vigência, entrada em vigor no dia 6/7/2020. Gente, o que eu quero aqui trazer para vocês de apontamento inicial? A análise de uma lei em si, e no caso dessa lei, ela exige, sem sombra de dúvidas, a leitura da lei. Tá? Eu não tenho aqui, nesses minutos, nessas nossas aulas, a pretensão de esgotar o conteúdo dessa lei e todas as possibilidades como essa lei pode ser cobrada no seu exame da ordem. Até porque será o primeiro exame em que se exigiu essa lei. Então, acredito eu, com base no que a FGV, com base no perfil da banca, que ou eles vão te cobrar literalidade, colocando uma exceção, mudando alguma coisa, ou eles irão trazer um caso prático, alguma coisa que tenha relação e pedir que vocês respondam com base na lei. Então, o meu objetivo aqui com vocês, o que eu tentei fazer aqui, foi juntar, foi condicionar em pequenos blocos o maior número de informação sobre esses pontos. Nós vamos ver quais são as metas, quais são os objetivos, o que passa sobre essa lei. Combinado? Então, feito essas ponderações, nós estamos tratando da Lei 14.020, com vigência em vigor desde o dia 6/7/2020. Ela é uma lei temporária. Por quê? Porque a sua vigência está condicionada ao estado de calamidade decretado pelo presidente, e que se encerrou no dia 31/12/2020. Até o momento que nós estamos gravando esse vídeo, não há ainda nenhum outro decreto ou nenhuma outra norma legislativa ampliando esse estado de calamidade. Combinado? Lembrando que essa lei ela é a conversão da MP 936. Galera, dando início, quais são os objetivos dessa lei? E aqui foi o que eu destaquei com vocês. Porque se nós entendermos quais são os objetivos, nós conseguimos moldar todo o nosso raciocínio na hora de interpretar essa lei. Então nós temos basicamente aqui 3 objetivos com a Lei 14.020. Reduzir os impactos sociais decorrentes das consequências do estado de calamidade, garantir a continuidade das atividades laborativas, preservar emprego e renda. Então, qual foi a finalidade dessa lei? Ao invés de empregador dispensar empregado, o Estado trouxe medidas alternativas, claro, subsidiando, por meio de um benefício emergencial, para que esse emprego ele seja conservado. Então, a finalidade é o quê? Entendendo a relevância do emprego e da renda para a população. Além dos nossos objetivos, quais foram as medidas adotadas pela Lei 14.020? A criação de um benefício, benefício emergencial, e, em um primeiro momento, o pagamento deste benefício está condicionado ou à redução proporcional de jornada e salário, ou à suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, o que a gente pode entender, pegando esse slide nosso aqui, sobre as medidas que são adotadas, é o quê? Que o benefício, ele será em um primeiro momento aplicado quando houver um acordo, quando for negociado
redução de jornada e salário e ou suspensão temporária do contrato, ok? Essas duas medidas elas podem ser aplicadas não cumulativamente, né, por uma questão lógica, mas sim sucessivamente. Então, a primeira questão é, Plínio, essa lei, ela se aplica a todos indistintamente? Não. O primeiro ponto que é interessante que eu posso ressaltar com vocês, que vocês devem fixar, porque é algo que tem o perfil da banca, tem o perfil da FGV, é que a própria lei, no artigo 3º, parágrafo único, estabelece a quem não se aplica essa lei, essas medidas. Órgãos públicos, né, da administração pública direta e indireta, tá? Então, União, Estados, DF, municípios, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Entendam, galera, quando eu falo aqui, ó, de empresas públicas e sociedades de economia mista, elas são, tipicamente, as relações com os empregados são tipicamente seletistas. Mas, por uma opção legislativa, sem fazer qualquer distinção se essa empresa pública ou se essa sociedade de economia mista intervém na atividade econômica ou não, não pode a elas aplicar as medidas da Lei 14.020, inclusive as suas subsidiárias. Então, por exemplo, Caixa Econômica Federal, uma empresa pública federal, Petrobras, uma sociedade de economia mista federal e as suas subsidiárias, por exemplo, não se aplicam a elas e aos seus empregados as disposições desta lei. Muito bacana, porque o enunciado, o examinador pode trazer para vocês alguma coisa relacionada, um caso prático falando que é um empregado público de uma empresa pública federal, estadual ou municipal. Pode se aplicar? Não pode. Previsão expressa do artigo 3º, parágrafo único. Muito importante. Leitura obrigatória. Eu vou trazer com vocês aqui como é que é esse procedimento. Plínio, por quê? Qual que é a pergunta que vocês têm que fazer aqui, gente? Isso é fundamental. Tá, o meu empregador, ele tem interesse na aplicação dessas medidas, ele quer fazer parte, né? Ele quer reduzir a minha jornada e o meu salário, ou ele quer suspender temporariamente o meu contrato. Como é esse passo a passo? Primeiro, antes dessa informação que o empregador deve prestar ao Ministério da Economia, tem que existir um acordo entre empregado e empregador. E, em regra, esse acordo pode se dar tanto por negociação coletiva, ok? Negociação coletiva, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, ou também pode se dar por acordo individual escrito. Então, feito essas negociações, né, em um panorama amplo, previsto essa possibilidade, por exemplo, por meio de uma negociação coletiva, e informado ao empregado desta opção, cabe ao empregador comunicar no prazo de 10 dias a redução da jornada e salário ou a suspensão temporária do contrato para o Ministério da Economia. O que isso quer dizer? Se eu celebrei esse acordo e eu respeitei o prazo de 10 dias, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que da data da celebração, eu vou contar 30 dias e vou receber o primeiro benefício, o valor do primeiro benefício, empregado. Ok? Então, a primeira parcela do benefício será paga 30 dias após a celebração do acordo, desde que o empregador tenha comunicado a celebração desse acordo no prazo
de 10 dias. Vejam, é condicionado. É condicionado. Ok? Entendendo que esse benefício ele será pago enquanto perdurar a suspensão do contrato ou a redução proporcional de jornada e salário. Nós vamos falar sobre esses prazos máximos daqui a pouquinho. Beleza. E se o empregador comeu mosca, se o empregador, por qualquer motivo, ele não comunicou no prazo de 10 dias? Há aí uma responsabilidade. Isso quer dizer o quê, galera? Se não houve o respeito no prazo de 10 dias, o empregador vai ter que pagar normalmente o salário integral dos seus empregados, ok? Até que preste efetivamente a informação. E a data do benefício, então vejam, aqui vocês vão ver muito nas nossas aulas, a sigla, né, BEM, é justamente relacionado ao benefício emergencial. Então vejam, a data de início do BEM vai ser a data em que a informação tenha sido efetivamente prestada. E aí eu sigo a mesma ordem. Eu vou respeitar o prazo de 30 dias para o recebimento da primeira parcela. Então veja, isso é muito interessante. Firmei o acordo. O meu empregador prestou a comunicação no prazo de 10 dias, vou receber a primeira parcela 30 dias da data da celebração do acordo. Show? Show. Se o meu empregador não cumpriu esse prazo de 10 dias, ele vai ser responsável por pagar o meu salário normalmente. E a data que eu vou considerar vai ser a data em que a comunicação, a informação tenha sido efetivamente prestada. E da data efetivamente prestada, e não mais da data da celebração do acordo, eu vou considerar 30 dias para o pagamento da primeira parcela do benefício. Beleza? Relembrando que pode ser restabelecidas as condições iniciais do contrato, né? Esse ajuste ele é temporário, então em até 2 dias corridos, contados do fim da calamidade, do fim do tempo previsto no acordo ou do interesse do empregador em antecipar a rescisão, está dentro do jus variante, né, do poder diretivo do empregador, vai ser restabelecido o contrato e automaticamente esse benefício será cessado, será suspenso. Eu faço aqui com vocês uma ponderação importantíssima de que, se esse acordo ele foi celebrado entre empregado e empregador, então, portanto, tem que ser escrito, o empregador ele tem que fazer essa proposta, falando assim, olha, eu tenho interesse em suspender o seu contrato de trabalho, ou eu quero reduzir ele, quero reduzir sua jornada e seu salário. Ele tem que fazer essa proposta com antecedência mínima de 2 dias corridos, para que o empregado consiga entender a dinâmica. Ok? Além disso, em se tratando dos acordos individuais, que são sempre escritos, beleza? Isso é uma exigência da lei. Além de comunicar ao Ministério da Economia, eu tenho que comunicar o sindicato. Por quê? Porque depois a gente vai ver que existe ali talvez eventual conflito entre eventual acordo coletivo e negociação. Acordo coletivo, convenção coletiva e acordo individual. Maravilha? Então a gente encerra esse bloco e no próximo bloco a gente já começa a falar sobre o benefício e sua base de cálculo. Não foge não. Tchau, tchau.